bem? Então, vamos continuar essa situação de organizar ainda, né, as vistas que pertencem a esse estudo preliminar. E aí, o que a gente pode já preparar para deixar isso mais de forma já dinâmica e organizada? Primeira coisa, ó, lembra que essa vista 3D aqui, que é o estudo de volume e incidência solar, em relação a essa, aqui ficou o Sol, então a gente vai desativar aqui esse caminho do Sol, porque aqui vai ficar somente a parte da construção. E nesse aqui que a gente ativa, ó, o caminho do Sol. E aí, como eu tinha falado lá no início que ia aparecer essa frase, lembra? A gente vai usar esse aqui, ó, localização e data conforme especificado, como a gente fez isso já configurado. Então, seria essa situação aqui. Pronto. E aí aqui está o percurso do Sol sendo realizado. Outra coisa que eu acho legal também já organizar nessa vista é a caixa de recorte, para não ficar uma situação assim, ó, tão solta, sabe? Que é aqui, ó, sem selecionar nada, aqui nas propriedades da vista, você vem em caixa de corte. Clica nela, habilitou, e aí você visualiza a situação. Coloca aqui de forma superior a visualização, seleciona a caixa, e aí você vai cortando aqui, ó, com esses triângulozinhos que vocês vão observando aqui, de forma a deixar o mais reto possível o terreno. E aí, se vocês observar, quando eu também seleciono esse disco que a gente chama de máscara solar, nós temos como determinar esse diâmetro aqui, ó. E aí o tamanho desse percurso, o mínimo que a gente pode reduzir seria 100 metros, se eu não me engano, aqui, ó, 100. Aí ele reduz, acho que é o raio, na verdade. E aí fica mais em cima do tamanho do terreno. E agora a gente pega aqui a caixa de recorte, seleciona ela, ó, cliquei em cima dela. E aí eu tenho como ajustar melhor esse recorte para não ficar esses espaços picotados, né? Pronto, feito isso agora, quando eu clicar aqui na quina isométrica deste cubo, vocês vão perceber, né, que nossa vista ela fica bem mais esteticamente agradável, né, para você observar. Tira agora essa caixa que já foi manipulada, você descer um pouquinho mais ela e clicar com o direito e ocultar esse elemento. Pronto. E aí agora eu só vejo o meu estudo volumétrico, a situação da incidência solar. Se quiser até, ó, já tem que ver os planos aqui dos níveis. Por enquanto deixa eles ativos, que a gente vai ainda configurar muita coisa aqui em relação à massa. Então você já percebe que aqui, ó, a sua vista já está meio que organizada, já até foi para o diagrama, né, de estudo volumétrico e incidências. Agora, nessa parte, nós vamos configurar nessa vista as achuras que pertencem a cada setorização do que foi planejado, né, onde vai alocar cada setor desses cubos que a gente fez nas aulas anteriores. E aí, como é que é feito isso? Ou você clica no comando VG, né, na tecla VG, que a gente chama de visibilidade gráfica, ou sem selecionar nada da vista, vem aqui, ó, visibilidade, sobreposição gráfica, aqui, ó, editar. Quando você clica, abre essa aba. Ou então, vou fechar e vou dar VG, e aí abre a mesma aba, ok? Muito bem. Aqui, ó, na categoria filtros, que tem categoria de modelo, anotação, você vem aqui em filtro, você vai adicionar filtros que vão representar parâmetros condicionados a essa massa e a esse piso. E aí, como é que é feito isso? Você vem aqui, ó, em adicionar, vocês vão vir aqui na parte editar novo, porque você vai criar um novo filtro. E aí, os filtros que a gente vai criar seriam 4 correspondentes a cada setor que tem neste projeto. Então, eu venho aqui, ó, nessa categoria de novo, e nele eu vou colocar filtro setor ADM, que é o setor administrativo, ok. Eu venho aqui, ó, ao criar setor ADM, vai corresponder a que esse filtro? Ele vai corresponder àquelas massas, né? E onde é que está as massas? Ó, se você está tudo em ordem alfabética, ó, você vem aqui na M, aqui onde está esse maisinho correspondente à massa, eu aumento e escolho piso de massa. Por que o piso de massa? É o elemento que a gente criou lá naquele momento e nele tem o parâmetro de usos e a gente vai filtrar e qualificar cada setor. Então, quando eu clico nele aqui neste elemento piso de massa, ele me dá aqui as regras que eu vou manipular e implementar para este elemento. E aí, qual é a regra? Nessa regra do piso de massa, nós vamos implementar toda a situação que está relacionada ao parâmetro uso. Lembra do uso? E nele é o que vai ser, o que vai conter.
E o que é que vai conter? Qual é o termo, as palavras que vamos colocar dentro desse uso? Então, por exemplo, onde contém a palavra administrativo, onde tiver essa palavra no parâmetro uso, nós vamos ter uma regra que é uma sobreposição gráfica, que é uma achura, em relação àquele piso de massa. Ok? Então, feito isso, eu vou dar um aplicar. Pronto, agora eu venho e vou criar uma nova fase. Pronto. Nessa fase vai ser o de público geral. E dou um OK. Também vou aqui na parte de massa. Acrescento mais e escolho piso de massa. Vou adicionar a regra ao parâmetro de uso. E toda palavra que contém, que será setor de público geral. Ok? E aí dou um aplicar. Pronto. Agora, novamente, eu vou criar outro filtro, onde esse vai ser o de infra. Vou colocar só infra, tá? Ah, tão grande. Pronto. E também o elemento que vai corresponder a este filtro vai estar hospedado nos elementos de massa, piso de massa, e a regra vai caber para o parâmetro de uso que contém toda palavra de infraestrutura. Ok? Aplicar. E aí o último filtro, que vai ser ensino e criação. Pronto. Apliquei, dou um OK. E agora que eu já criei aqui no novo, estão aqui os filtros criados. Ó. Setor ADM, setor de público geral, setor de infra e setor ensino e criar. Depois você pode até organizar essas palavras depois novamente. É só vir aqui, ó, no editar novo. Quando você clica aqui, ó, você pode reeditar caso você se arrependa da palavra, ó, renomear. Ah, eu vou botar aqui setor público geral. Aí dá um OK. Pronto, fica os 4 setores. E aí agora dou um OK. Pronto, estão todos aqui, ó. Agora eu seleciono, segurando o Ctrl, seleciono os 4 que eu vou adicionar aqui para dentro desse filtro desta vista. Então, dou um OK. Aí vem os 4. E aí aqui está a situação de projeção sobre os elementos que vão pertencer aos pisos, né, desses volumes e massas. E nele a gente vai colocar a coloração. Então, no setor ADM, a sobreposição aqui, ó, sobreposição padrões, a gente vai selecionar, vai escolher a Ashura, que vai ser o preenchimento sólido, e a cor, nós vamos determinar que vai ser um esverdeado, bem fraquinho. Vou terminar esse aqui. Ok. No público geral, a gente também vem em sobreposição, preenchimento, sempre o primeirinho aqui, ó, preenchimento sólido. E a coloração do uso público geral, a gente vai determinar um meio laranja, meio vermelho, só para dar um destaque, meio um rosé. Pronto. E nesse aqui de infra, vai ser... Seria até interessante você colorir conforme foi determinado aqui, ó. Acho que fica legal também, sabe? Mas enfim, é conforme você achar melhor a plástica. Então, preenchimento sólido e a coloração de infra vai ser esse marronzinho aqui mais magenta. Ok? E aqui, setor de criação e ensino vai ser um lilás. Pronto. Então, nós temos essas 3 cores aqui para representar as achuras daqueles setores. Feito isso, vou dar um aplicar. Ok. E aqui, ó, você agora tem esses parâmetros coloridos dentro do uso de cada piso que você determinou. Aí você fala assim, tá muito fraquinho e tal. O que a gente ajeita? Então, a gente pega agora essas massas
né? Ó, eu vou selecionar todas as instâncias desses volumes de massa, venho aqui ó, na sobreposição do gráfico dela por elemento e vou determinar que vai ficar meio tom, tá? Se quiser até aplicar uma transparência, pode também. Eu vou botar só 20 e dar um OK. Quando apertar ESC, ó, você percebe que ficou mais clarinho e a coloração ficou bem mais colorido, né? Ó, se vocês observar aqui, ó, nesses volumes internos, como eu selecionei aqui, na sobreposição gráfica também, ó, meio tom e uma transparência de 20, pronto. Ele vai ficar bem mais clarinho e aí entra em destaque esses pisos aqui, ó, na coloração. O laranjinha, o rosé, o mais roxinho e o verdinho, como setores que foi organizado esses volumes, ok? Então é isso que vocês podem ir organizando, mas eu acredito que somente os pisos achurados já é o suficiente e o volume fica em destaque, ok? Ó, é muito melhor assim. O piso de baixo, que era o plano geral, seria a projeção. Então, nele, como a gente só queria saber se encaixa os valores aqui, como foi determinado, então a gente pode pegar e excluir ele e ficar apenas a massa e os volumes de cada setorização, ok? Com isso, nós vamos fechar essa aula, porque aí você já aprendeu como fazer todo o estudo volumétrico mediante a setorização, mediante as condicionantes de incidência solar, né? Em relação de como vai ficar esses setores, com base também em relação às alturas pré-estabelecidas no terreno. E praticamente você já tem todo esse estudo esquematizado e para a próxima aula a gente já vai deixar isso organizado para poder, então, criar a tabela de quantitativos, porque com base nessas informações a gente cria um quantitativo de cada área e determina lá na prancha de diagramação quanto ficou assim, previsto em estudo preliminar se as áreas construídas de cada setor está obedecendo o nosso índice de aproveitamento, que é as possíveis áreas de construção. Ok? É isso. E até a próxima aula.